Num país sem longas ferrovias e onde passagens aéreas são uma fortuna, a opção mais em conta para quem pretende realizar longas viagens é usando ônibus. Mas esteja atento, realizar uma viagem interestadual é algo que vai muito além de entrar no site ou ir na rodoviária comprar uma passagem de ônibus. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas que existem nos sites e também que eu elaborei depois de muitas viagens que fiz aí pelo Brasil. E claro, dar minha impressão a respeito da minha viagem de Salvador até São Paulo a bordo de um ônibus da Aviação Gontijo. Mais um vídeo aqui do Vai de Ônibus para vocês a bordo desse ônibus da Gontijo. Antes de tudo, fazer as contas. Às vezes quem quer viajar só leva em conta o preço da passagem. Por exemplo, numa viagem de Salvador até São Paulo, geralmente o tempo de viagem pode chegar a uns 2 dias. Dependendo do caminho que o ônibus faça. Durante esse tempo você vai almoçar, jantar, café da manhã, lanchinho e tudo mais. E pra mim, que comprei um dia antes, quando eu vim lá de Salvador aqui pra São Paulo, foram R$399. Então, se liga só, se o mais da metade do ônibus já estiver ocupado, você vai pagar muito mais caro. Então compre sua passagem bem antecipadamente. Quando o ônibus está mais vazio, acho que o desconto chega a mais de R$200 se você comprar um dia antes. Bom, e pro nosso desgosto ainda, a maioria dos locais de parada pelas estradas, o preço de uma simples refeição é muito caro. Por exemplo, os restaurantes da rede Frango Frito, Rancho da Pamonha, Graal e outros aí. É quase que um assalto, mas ok, pelo menos são lugares decentes. Agora ali na Bahia teve uma parada que eu fiz que o lugar era uma grande merda. Cobravam até para usar um banheiro todo sujo. Se você não quiser comer só coxinha, que também é bem caro, para uma viagem de quase 2 dias, incluindo os R$399 da passagem, leve em consideração também mais uns R$350 para suas refeições, lanchinhos, água, banho e talvez até remédio para qualquer mal-estar ou alguma outra emergência não prevista. Sua saúde. Antes de entrar no ônibus, precisa estar ciente que estará por longos períodos sentado, no mínimo umas 4 horas sentado direto. Claro que você pode andar, se levantar dentro do ônibus, mas mesmo assim não é o bastante para você conseguir se acalmar. Pessoas que não conseguem ficar paradas deve ser horrível. Bom, para mim que curto muito andar de ônibus, eu posso viajar por 2 dias seguidos tranquilamente, que eu não me importo. Mas pessoas normais deve ser uma tortura. Então, se você estiver gripado, use máscara. Se você enjoa, tome algum remédio para dar um jeito no estômago e não comer nada muito exótico que possa gerar algum desconforto estomacal. Os ônibus têm banheiro, mas aquele banheiro foi feito somente para urinar. Usar banheiro pro number 2 e com o ônibus em movimento é muito impossível. Ou você precisa de uma grande concentração, sem falar que haverá mais 47 pessoas lá para usarem o mesmo banheiro. Imagina você numa vontade descontrolada de usar o banheiro e quando chega lá está ocupado. Ah, e também vacinas. Você que vai para cidades do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tem que tomar várias vacinas contra doenças tropicais. Faça uma pesquisa aí no site da ANTT. E o cobertor sempre. Isso aqui foi um vacilo meu, que você não encontra em nenhum site. Foi de observações minhas depois de passar uma bela noite de frio. Mesmo no verão, indo pro Nordeste, mesmo no ônibus de ar-condicionado travado em 23 graus, à noite é sempre mais frio. E para dormir, dá um friozinho. Então, de lei, levar contigo um cobertor leve. Eu passei um pequeno apuro na última vez. Sim, eu passei frio, indo lá para Salvador. Respeite os horários. Além de chegar bem cedo ao embarque, existem as paradas a cada 4 horas. Então, marque o número do ônibus e o lugar onde ele estacionou.
E claro, respeite o horário. O motorista disse que são 20 minutos de parada, então esteja de volta ao ônibus em 19 minutos e já lá dentro no seu lugar sentadinho. Eu acho patético o motorista ter que ficar correndo atrás de algum vacilão que não subiu após os 20 minutos. Isso atrasa a viagem, atrapalha e estressa o motorista. Se cada uma das 48 pessoas demorarem 5 minutos para voltar, imagina o tanto que a viagem irá atrasar. Pertences importantes sempre contigo. Celular, carteira e uma garrafa d'água. Isso carregue sempre contigo. Não coloque na mochila ou numa bolsa que ficará no bagageiro. No caso de uma evacuação de emergência, não vai ficar lá pegando bolsa com esses itens, né? Então, carteira e o celular, carregue eles sempre contigo o tempo todo. A escolha da empresa de ônibus. Fui a Salvador a bordo de um ônibus da Aviação Catedral. Já fiz um vídeo onde relatei o que vi de errado na viagem, mas para dar uma resumida aqui. Ônibus saiu de São Paulo, já com banheiro sujo, sem água e sabão para lavar as mãos. Ali no Instagram, @vaideônibus, tem as fotos dele. Conferem lá. Eu não fiz nenhuma pesquisa para escolher a Aviação Catedral. Mas quem vai viajar tem que fazer isso. Deve pesquisar a respeito da empresa. Se a empresa é regular, geralmente funcionam bem, mas ainda assim deve ter certos cuidados. Eu não escolhi, não pesquisei nada a respeito da catedral, pois eu estava na função de jornalista-repórter para avaliar a empresa. Mas você que quer viajar, faça isso, pesquise a respeito da empresa, o modelo de ônibus que ela usará. Por exemplo, o ônibus da Aviação Catedral era um ônibus padrão executivo do modelo Marco Polo Paradiso. No entanto, ainda assim apresentou alguns problemas. Mas quem vai viajar deve pesquisar a respeito da empresa. Empresas regulares geralmente funcionam bem, mas ainda assim deve-se tomar alguns cuidados. Por exemplo, pesquise qual é o modelo de ônibus usado na viagem. Nessa viagem de Salvador a São Paulo, eu vi num Viação Gontijo, ônibus do padrão executivo modelo Marco Polo Paradiso 1600. Esse tinha tomadas USB funcionando, banheiro com água e sabão. E este aqui é um detalhe muito importante, mas só quem é busólogo, quem curte ônibus, deve ter já reparado. Em todas as paradas havia vários ônibus da Gontijo estacionados. E não eram carros em viagem, eram carros reservas. Isso é para o caso de ocorrer qualquer problema com algum ônibus no meio da estrada, virá um outro ônibus para seguir viagem. E foi o que aconteceu ali em Belo Horizonte. Na rodoviária, deu algum problema no câmbio do ônibus. Em menos de 10 minutos, todos os passageiros foram trocados para um Buscar Vista Bus. Eu não tirei foto do ônibus por fora, mas é um modelo desse aqui, ó. Quando eu viajei lá para o sul do Brasil, em setembro de 2020, fui com a Eucatur. A empresa também tem vários ônibus para o caso de algum problema. E voltando para São Paulo a bordo de um Itapemirim, também havia vários ônibus pelo caminho para atender qualquer problema. Mas quando eu fui a Salvador a bordo da Aviação Catedral, se tivesse algum problema, a empresa teria ônibus reserva para mandar. Eu não vi nenhum ônibus Catedral estacionado pelo caminho como um carro reserva. Mas ainda assim é uma empresa regular. Ficaria fácil cobrar indenização em caso de qualquer problema, pois a empresa tem um guichê nas rodoviárias, tem garagem com endereço, tem um site e tudo mais. Agora, imagina como é viajar em empresas de um único ônibus, ou essas cooperativas, que também pode ser empresas clandestinas. Além de usar ônibus antigos, o motorista deve ter uma jornada bizarra de trabalho. Eu duvido que uma empresa que cobra R$100 de São Paulo a Salvador vai ter carro reserva, vai ter motorista reserva, vai ter uma manutenção em dia.
As empresas Itapemirim, Gontijo, Guanabara, Eucatur, Águia Branca e muitas outras são empresas que você encontra vários ônibus pelas estradas. E elas não estão me patrocinando para citar elas aqui. Mas só de saber que elas têm uma enorme frota de ônibus, que você vê esses ônibus rodando pelas estradas, já é um alívio saber que se durante a viagem houver qualquer problema mecânico no ônibus, elas podem rapidamente enviar um carro reserva para seguir com a viagem. Diferente de uma empresa clandestina que o dono é o motorista, cobrador, carregador de bagagem, mecânico. Enfim, um ponto alto da minha viagem que poderia ter sido uma dor de cabeça, a Gontijo providenciou rapidamente um outro ônibus e nem chegou a ser uma dor de cabeça esse defeito no ônibus. E aí, vocês concordam, discordam? Pode mandar aqui nos comentários ou pelo Instagram. Vai de ônibus, vamos bater um papo sobre esse tema, ok? Muito obrigado se assistiram até aqui. É isso aí, passageiros. Até mais.